Olá, gente, eu tenho uma palavra muito séria aqui. Eu queria a tua atenção aqui, 5, 10 minutos que seja. Uma palavra muito forte, muito poderosa. E eu quero que você pare e pense. Eu quero que você leia os textos que eu vou citar aqui, para que você possa chegar no entendimento correto. Não do que eu quero falar, mas do que Deus quer comunicar a você, do alerta que Deus quer te dar. Deus quer fazer você amadurecer, amém? Deus quer fazer você avançar. Deus quer que você desenvolva a salvação, a obra que Ele começou na tua vida, sabe? Em Filipenses 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar essa obra, sabe? Cara, Deus não faz nada pela metade. Ele começou uma obra na sua vida e ele vai agir através do Espírito Santo. Ele já está agindo na sua, na minha vida, para completar essa obra, sabe? Deus não faz nada pela metade, gente. Deus, ele quer completar, desenvolver essa obra em nós, através do Espírito Santo e através também da nossa cooperação. Nós somos cooperadores com ele, sabe? Filipenses 2 fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, sabe? Porque é Deus que coloca em nós o querer e o realizar. Ele coloca o desejo em nós, sabe? É Ele que nos chamou e é Ele que coloca esse desejo de crescer, de amadurecer. E como nós precisamos crescer. Como o mundo, a sociedade que a gente está vivendo, está precisando de uma igreja madura, uma igreja que desenvolveu a salvação, uma igreja que experimenta a salvação e que essa salvação se torna como uma tocha acesa, sabe? Isaías 62 fala que a nossa salvação precisa ser como uma tocha acesa, sabe? As pessoas precisam ver a tão grande salvação que Deus começou na nossa vida, sabe? Cara, eu tenho uma palavra muito poderosa para levar você e a mim também, que eu estou ouvindo essa palavra agora, tenho ouvido a cada dia mais, tenho meditado nessa palavra, nesse entendimento que eu vou passar para você agora. Eu quero que você pare tudo aí e ouça o que eu vou te falar. Hebreus capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades mentais exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal, sabe? Cara, Paulo está falando de dois tipos de pessoas, dois tipos de cristãos: aqueles que são crianças, que ainda se alimentam de leite, sabe? A criança, quando ela se alimenta de leite, ela não tem capacidade nem de pegar o leite e tomar o leite. Ela precisa que alguém dê leitinho para ela, na boquinha, sabe? Muitos cristãos assim que não amadureceram, inexperientes. E vou te falar mais, muitos desses cristãos que ainda se alimentam de leite são pastores, mestres, têm cargos eclesiásticos, sabe? O homem levantou essas pessoas, mesmo elas sendo criancinhas, não amadureceram. Como a igreja está cheia de líderes, crianças, tomando mamadeira, sabe? Com aparência de piedade, aparência de adulto, mas é uma criança, sabe? E depois o escritor dos Hebreus, ele fala que de pessoas adultas, aqueles que sabem que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Uma criança, você precisa dizer para ela, na verdade, ó, isso é bom, isso é ruim, faça isso, não pode, cuidado, vigia. A religião não é assim. A religião tem criado crianças espirituais. Ou melhor, não tem levado cristãos a amadurecer, porque essa é a ideia do Evangelho. Jesus começou uma obra na nossa vida para que a gente cresça, amadureça. Não que a gente fique mais como criança, sabe? Pode, não pode. Não, não, não. Nós precisamos aprender agora, pela prática, pelo exercício da fé. Nós mesmos sabemos isso é bom, isso é ruim.
A gente não precisa de ninguém, a gente não precisa de um tutor, sabe? Aqueles que viviam sobre a lei, na religião, na religiosidade, eles precisavam de um tutor. A lei era o tutor deles. Pode, não pode, pode isso, pode aquilo. Então, eles eram, na verdade, o escritor dos Hebreus aqui, ele está se referindo àqueles que viviam sob a lei, que eram considerados como crianças. Precisavam de pode, não pode. Tomavam um leitinho na boquinha, sabe? Mas nós precisamos amadurecer, gente. Nós precisamos crescer espiritualmente. Quando nós nascemos de novo, lá em João capítulo 1, João diz que todos aqueles que nasceram de novo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E essa palavra filhos no grego é teknon. Teknon fala de filhos recém-nascidos, aqueles que acabaram de nascer, aqueles que são uma criança. Só que, irmãos, nós precisamos amadurecer. Uma criança cresce, uma criança vira um adolescente, vira um jovem, vira um adulto, e a gente precisa amadurecer. Só que a igreja hoje não está amadurecendo. Por que o mundo está sofrendo hoje? Que a igreja está sofrendo. Vivemos uma igreja imatura, que ainda não aprendeu a viver na vida que Jesus veio trazer para ela. Cara, entenda uma coisa. Nós fomos chamados por Deus para amadurecer, para sair dessa posição de criança e crescer na nossa fé, sabe? E o escritor dos Hebreus fala que aqueles que recebem o alimento sólido, e com o alimento sólido, o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, é a palavra da justiça. Entender justiça é o que vai levar você a crescer, a amadurecer. Existem dois tipos de justiça. A justiça da lei, que era com base em meritocracia, no que você pode fazer, não pode, pode, não pode, não pode. E o homem ficava o tempo todo como uma criança. Ai, não pode aquilo ali. Se eu desobedecer uma lei, eu vou apanhar, porque o papai não deixa. Não, não, não. É uma criança, sabe? Aqueles que precisam de um tutor. Aqueles que viviam sob a lei precisavam de um tutor. A tutor era a lei. A lei dizia pode, não pode, não, não. Você está entendendo? Só que aqueles que crescem são educados na palavra da justiça, que não é a justiça da lei, é a justiça da fé. Nós precisamos ser educados na palavra da justiça da fé. Nós precisamos amadurecer ao ponto que a gente não precisa de guru espiritual, sabe? Muitos pastores hoje se colocam, gostam disso, gostam de manter você criancinha. Por quê? Porque eles podem dominar facilmente. Pode, cuidado. Olha, cuidado, hein? Qualquer coisa, faça gabinete comigo. Eu vou te dar uma direção, cara. Isso é pensamento de pastores, líderes, mestres, que não querem que você cresça, não querem que você se desenvolva. Você precisa amadurecer. Deus tem uma obra muito linda para... Deus começou uma obra e vai terminar a obra na sua vida, sabe? Deus quer fazer com que a sua salvação seja uma tocha acesa para o mundo, sabe? E para isso Deus quer levar você à maturidade. Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que Paulo diz que Deus deu dons aos homens. 5 dons espirituais que foram dados à igreja como presente. Apóstolo, mestre, pastor, evangelista e o outro eu esqueci. Apóstolo, profeta. 5 dons espirituais. Qual o propósito de Deus ter dado esses 5 dons para a igreja? Esses dons, o propósito deles, o trabalho deles é edificar a igreja. É levar a igreja à maturidade, a amadurecer. Só que esses 5 dons hoje não têm feito isso. O que eles têm feito é mantido você presos na religiosidade, na religião deles. Quando você nasceu de novo, quando o cristão nasce de novo, logo ele é inserido numa denominação. E quando ele chega na denominação, ele aprende sobre a visão do pastor, a visão da denominação. Ele aprende sobre a visão eclesiástica. Ele aprende sobre tantos assuntos. Sobre calvinismo, sobre arminianismo, sobre
pré-milenismo, tanto zequerismo, tantoísmo, ele aprende sobre tudo. Dar o dízimo, dar oferta, viver a vida ali eclesiástica, né, na denominação, menos sobre um assunto que eu quero falar com você. O assunto que o cristão não aprende hoje na igreja, tanto é que é um dos assuntos menos entendidos. E é esse assunto que o cristão não aprende nas igrejas, que é o que leva ele à maturidade. É o que leva os cristãos a viverem uma vida madura, uma vida que sabem discernir o bem ou o mal, uma vida que não precisa ninguém dizer para ele, faça isso, fala. Não. Eles são maduros, sabe? Eles sabem discernir o bem e o mal. Por quê? Porque foram educados na palavra da justiça. A justiça é um dos temas centrais da Nova Aliança. Porém, é um dos temas menos entendido pelos cristãos. Como eu falei, os cristãos entendem sobre tudo, menos sobre justiça. Justiça é o tema menos falado nos púlpitos na igreja. Só que é o assunto principal da Nova Aliança. Paulo chega a dizer, em 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus, toda ela, é inspirada e apta para nos ensinar, corrigir e educar na justiça. E por que os cristãos hoje não têm sido educados na justiça? Como eu falei, desculpa a redundância, têm sido educados na visão da denominação, têm sido educados na visão do pastor, na visão denominacional, menos na palavra da justiça, que é o que vai fazer a gente crescer. Gente, eu não estou preocupado com cargo, com dom. Cara, a minha maior preocupação é fazer você crescer. Eu como evangelista, o meu dom dentro do corpo de Cristo, meu dom, minha autoridade espiritual que Deus me deu é de evangelista. E o meu propósito é treinar a igreja numa visão evangelística. Nós precisamos deixar a visão denominacional, a visão do pastor, a visão de não sei do apóstolo, do bispo primário, de qualquer um, para termos a visão de Jesus, a visão do reino, a visão da palavra, a visão da igreja orgânica, não a igreja denominacional, sabe? Então, a minha função como evangelista, o evangelista ele foi aquele chamado para dar uma visão evangelística para a igreja, sabe? Como nós vamos nos posicionar evangelisticamente no mundo, sabe? Qual a palavra nós temos que pregar? O evangelista foi chamado para dar essa direção, sabe? Eu tenho esse papel, sabe? E entender justiça, entender o que é justiça, é o assunto principal e poucos entendem hoje. Todos os assuntos relacionados à vida cristã, a base é a justiça. Por exemplo, evangelho, palavra de Deus, como eu falei, a palavra é inspirada e nos educa, corrige na justiça. Evangelho, Paulo diz em Romanos 1, 16 e 17, que o evangelho é o poder de Deus que salva o homem, mas que esse evangelho revela a justiça. Olha que forte. Hebreus, que eu acabei de ler aqui, que aquele que não é inexperiente na palavra da justiça é criança ainda. Ou seja, nós precisamos ter as nossas faculdades mentais, a nossa mente renovada na justiça. Nós precisamos aprender sobre justiça. Pastores, líderes, apóstolos, mestres, cristãos, nós precisamos ensinar a igreja sobre a justiça. Nós precisamos pregar para o mundo o evangelho que revela a justiça. Nós precisamos pregar a palavra que educa, corrige na justiça, ensina na justiça. Qualquer outra palavra que não educa na justiça, que não corrige na justiça e que não revela a justiça, não é evangelho, gente. Por que hoje a maioria dos cristãos não entendem justiça? Porque não é pregado o evangelho puro, simples, sem mistura. É pregado hoje um evangelho mix, uma mistura de evangelho. Que mistura é essa? Lei e graça. A lei fala de uma justiça, sim, mas a justiça pelas obras. A graça fala sobre uma justiça pela fé.
E essa justiça pela fé que eu estou falando aqui para você, você precisa entender essa justiça. Você precisa entender, sabe? Você precisa entender quando Isaías diz que ele nos cobriu com o seu manto de justiça. Isaías estava falando de Jesus. Você precisa entender 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, antes se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você precisa aprender o que é isso, sabe? A maioria dos cristãos não sabe quem eles são em Cristo, o que eles podem em Cristo. Cara, a maioria dos cristãos estão sendo ensinados, não na justiça, mas na religiosidade, na religião. O que fazer, como ser um cristão, como cantar, como louvar, como pregar. E a gente vê hoje o mundo sofrendo. O mundo está aguardando, gente, a nossa revelação, sabe? O mundo está sofrendo porque a igreja está sofrendo. Porque a igreja é uma criança ainda. A igreja precisa amadurecer. Quando nós amadurecermos, quando a igreja estiver em um só pensamento, nessa palavra que revela a justiça, e nós pregarmos para nos posicionarmos na justiça, cara, as pessoas vão ver o poder de Deus em ação. As pessoas vão ver o verdadeiro poder de Deus, sabe? Cara, fica com essa palavra aí. São 16 minutos. Meu Deus, falei demais. Desculpa a redundância, mas eu espero que você entenda o que eu falei aqui, sabe? Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, é porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Cara, fica com essa palavra aí. O Evangelho revela a justiça pela fé. Você precisa aprender o que é justiça, por que estudar a justiça. E é o tema dos próximos vídeos. Eu vou te falar, eu vou ensinar a você e a mim também, que eu estou aprendendo demais, sobre o que é justiça, qual a definição de justiça, por que estudar justiça. Sabia que justiça, olha eu continuando falando aqui, é o tema mais atacado hoje na igreja. Por quê? Porque o diabo odeia a mensagem da justiça. Por isso que a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Lembra que eu falei Romanos 1, 16, 17? Que o Evangelho é o poder de Deus que revela a justiça. O Evangelho, ele dá luz e revela para o homem, para nós, a justiça pela fé. O diabo cegou, o diabo tenta confundir a sua mente sobre esse assunto. Por quê? Porque ele não quer que chegue luz na sua vida. Ele não quer que você cresça. Ele quer que você viva ali, ó, na gaiola da religião, sabe? Existe um pai da igreja que diz que Deus criou pássaros. E a religião chegou e criou gaiolas. O diabo quer isso. O diabo quer que você vá na igreja, você pregue, você vê até pessoas chorando, você vê até um resultado. Mas o diabo não quer. O diabo, porque a gente tem mania de achar que incrédulos ali, nesse texto, que o diabo cegou, são as pessoas do mundo também. Só que muitos cristãos hoje estão dentro da igreja, ainda não despertaram ainda para o verdadeiro evangelho. Nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus, são cristãos sinceros. Cristãos que têm zelo por Deus, mas sem entendimento, sabe? Lá em Romanos 10, 10, fala que de cristãos que nasceram de novo, são sinceros, têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Por que sem entendimento? Porque ao invés de se submeterem à justiça pela fé, se submeteram à justiça da lei, à justiça da religião. Faça, não faça, pode, cuidado, olha, cuidado. Gente, se submeta à justiça pela fé e cresça e avance. Aprenda a viver no reino
para a qual Deus te transportou. Deus não te transportou para uma religião. Deus não te tirou do império das trevas e te levou para uma denominação. Não, não. Deus te transportou, tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor, para você desfrutar desse reino, para você avançar nesse reino, para você fazer esse reino avançar, para você desfrutar de vida e vida em abundância. Cara, no reino você já tem tudo. É o reino do Filho do seu amor. Se você tem um filho, você já tem tudo. Se você tem Jesus, você já tem tudo, queridão. Cara, aprenda sobre a justiça do reino. Jesus disse em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Olha a justiça de novo aí. Como é importante. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra buscar no grego não é como a religião te ensinou. A religião te ensinou que buscar o reino em primeiro lugar é fazer coisas. Olha a mentalidade da justiça da lei. Fazer, faça. Isso é buscar o reino em primeiro lugar, não. Buscar o reino em primeiro lugar. Essa palavra buscar no grego é zetel. Zetel quer dizer meditar, considerar, pensar, considerar em primeiro lugar. Uau. Querido, entenda uma coisa, a justiça do reino, você nunca teve como prover nada para você. A justiça da lei faz você prover para si mesmo. E você nunca vai conseguir prover para si. A religião te ensina isso. Ame a Deus com a sua força. Ame a Deus com todo o seu entendimento. Isso é a justiça da lei, sabe? Faça, se esforce, pague o preço dessa justiça, mas você nunca vai conseguir. Por isso que muitos cristãos hoje vivem uma vida de aparência. Vivem tentando e se frustrando. E aí se tornam como Moisés. Lembra de Moisés? Moisés, ele usava um véu para não mostrar ao povo de Israel que, na verdade, aquela glória que tinha sido acesa quando ele subiu o monte estava acabando, sabe? Por isso ele usava um véu. E Paulo diz, não seja como Moisés, sabe? Cara, não seja como Moisés. Moisés é o representante da lei, sabe? A lei gera uma justiça própria, esforço próprio. Quando Jesus disse buscar o reino e a sua justiça, Jesus não estava falando de fazer nada. Jesus está falando de pensar, de meditar e considerar. É pela fé no que já foi feito. Porque o reino já está feito, já está tudo pronto, sabe? A obra já foi consumada. Jesus disse, está consumado. Tudo já foi feito por mim e por você. E aprender sobre justiça da fé é aprender que eu não tenho que fazer mais nada. Eu não tenho que fazer para ser. Eu já sou. Por isso Jesus disse, pensa sobre quem você já é. Pense sobre o que você já tem. Queridão, eu fico muito feliz, queridão. Por quê? Essa é a palavra pura e simples do Evangelho. Pense sobre a sua realidade. Pense sobre quem você é. Medite sobre o que você tem. Cara, no reino você já é curado. No reino você tem saúde. No reino você tem paz, alegria, gozo, poder no Espírito Santo. No reino você já é próspero. E quando você pensa sobre quem você já é, não e para de tentar fazer para ser, o reino vem. Jesus disse, todas essas coisas, uau, vos serão acrescentadas. Querido, quando você aprende sobre a justiça e começa a ser educado nesse estilo de vida pela fé, porque a justiça é pela fé. A justiça leva a gente a viver uma vida pela fé. A fé é crer na justiça. Lá em Romanos 10:10, Paulo diz que com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando eu creio nessa justiça do reino, em quem eu já sou, o que eu já tenho, e eu declaro, com o coração eu creio, Paulo diz, eu criei, por isso falei. Quando eu falo, essa realidade do reino vem, mudando a minha realidade terrena. E o mundo passa a ver a salvação
que a tua salvação, que precisa ser como uma tocha acesa. Deus quer que você experimente esse reino aqui. Deus quer que você experimente a vida no Espírito, a vida no reino, não a vida na carne, não a vida na lei, pode, não pode, não. Deus quer que você experimente uma vida em abundância. E quando você experimenta esse reino, cara, dentro de você, esse reino é manifesto fora. As pessoas vão ver a salvação, sabe? E vão querer, vão desejar Deus através de você e de mim. Cara, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Uau! As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ter sede. Eu quero o Deus do Pablo, eu quero o Deus. Por quê? Porque eu vejo a alegria dele, eu vejo paz nele, eu vejo sinceridade nele. Ainda que a gente tenha falhas, tá? Nós erramos, tá? Só que a gente não é o que a gente faz. A gente é o que Jesus já fez por nós. Essa é a justiça da fé. Isso é justiça. E nos próximos vídeos eu vou te ensinar mais detalhadamente, aqui, atrás da palavra, sobre justiça. Fique aí, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, liberte pessoas da religiosidade, da gaiola da religião. Liberta pessoas, faça isso, sabe? Edifique a vida das pessoas com a mensagem correta, com o evangelho correto. Pregue isso que eu estou falando da sua forma. Muitos eu vou alcançar, muitos é você que vai alcançar com essa mesma mensagem da sua forma. É a multiforme graça de Deus, sabe? São várias formas de falar sobre a mesma mensagem. Eu tenho a minha forma, você tem a sua, o pastor, o outro fulano tem a sua, e a gente vai edificando. Isso é o corpo de Cristo, amém? Que Deus abençoe a sua vida.